E aí, minha galera, podcast Aula Extra no ar, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre abandono afetivo. Eu tô aqui hoje com uma pessoa que sabe tudo isso e mais um pouco, porque escreveu livro sobre o tema, professora, advogada, coordenadora de curso de direito. Meu celular caiu aqui. Doutora Ainá Angelim, seja bem-vinda, tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora para falar desse tema tão importante, né? Vocês perceberam que Ivy tá fazendo as pautas todas focadas no, né, puxando só a brasa pro lado dela, o civilismo tá pegando embaixo aqui no podcast Aula Extra. Não sei. Aqui na rádio também, viu? Doutora Ivy, tudo bem? Como é que você tá? bem, Que saudade Rafa. de você. Que justiça essa sua fala. Eu também tava com muita saudade de você, mas eu sempre estou presente em todos os temas, até porque não dá para escolher temas aqui no podcast que todos são maravilhosos, né? Verdade. Essa produção tá demais. Verdade. Isso é porque é ela que tá fazendo a produção agora, viu, Zé? Não, Tá- isso não é tá verdade. fazendo a produção. Porque, diga-se de passagem, você também tem pensado uns temas aí bem legais. Diferentinhos, né? Então tá bem criativo. Rapaz, eu gosto da perspectiva da conversa de hoje pelo leque que dá pra abrir, né? Dá pra falar sobre N coisas diferentes, mas eu queria começar pelo começo, porque o professor estava falando aqui, esse episódio está calcado em uma alteração legislativa muito recente, então daí que veio a ideia da gente falar sobre o tema, e o professor estava falando que a própria lei dessa vez trouxe uma conceituação um pouco mais precisa, trouxe uma colocação de requisitos de configuração. Eu queria primeiro, então, professor, que você falasse assim pra gente, antes da lei, como é que vocês civilistas conceituavam o que é abandono afetivo. Sim. E aí depois dizer o que a lei trouxe para poder configurar isso como ilícito civil que está lá previsto. Maravilha. Eu acho isso fantástico, esse ponto de partida, até porque a gente já não estava mais na época de discutir o abandono afetivo, né? Naquele momento efervescente, como há 10, 15 anos atrás, que havia muita discussão acadêmica sobre o que era abandono afetivo, se abandono afetivo caracterizava ilícito ou não, ou se o Estado poderia intervir. Nossa, era tão íntima da vida da pessoa, né? Que é o afeto que a gente desenvolve por outro. E aí vem, foi tão de uma hora para outra ou não? Se era esperada essa alteração? Perfeito, Ivy. Eu acho que, enfim, essa sua observação veio a lei justamente no momento em que a gente não esperava por essa modificação de maneira tão drástica. Não esperava mais, né? A gente, obviamente, ela estava tramitando, tá inclusive por um longo tempo o projeto ficou arquivado, né? Então, e como o Ivy lembrou bem, essa discussão ela teve no seu auge há 10 anos atrás, né? 12 anos atrás. Eu escrevi o livro e a felicidade é que exatamente há 10 anos. Então, há 10 anos da publicação dessa obra, que foi fruto de uma dissertação de mestrado sobre o tema, a gente tem essa lei, né, para tratar da questão. Bom, o que a gente tinha antes? A gente tinha muita discussão, né? Começou, Rafael Ives, o primeiro caso, 2008, mais ou menos, se eu não me engano, foi proposto até pelo atual presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Família, o Rodrigo da Cunha Pereira. Ele foi protagonista nessa temática no Brasil, e ele propôs uma ação em Minas Gerais sobre esse tema, e que foi, na primeira instância, a sentença foi improcedente, ele recorreu, e o então Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que nem existe mais, né, reformou e reconheceu a existência do abandono afetivo. Mas essa decisão foi reformada pelo STJ, né, que entendeu que não cabia. E a gente teve uma segunda ação, mais ou menos nesse mesmo período, no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que foi também julgada procedente, e como não houve recurso, ela transitou em julgado, né, condenando, se não me engano, foram 200 salários mínimos, uma coisa assim. Então, a gente teve esses dois casos emblemáticos que iniciaram a discussão no Brasil, e a partir daí a doutrina começou a se debruçar sobre o tema e os tribunais de um modo geral. E a doutrina e os tribunais sempre foram muito vacilantes, com relação à temática. Então, a gente tinha decisões de primeira instância reconhecendo, na segunda instância com reforma, alterando isso, entendendo que não era possível. Porque a grande discussão, e quando a gente fala de abandono afetivo, a gente trabalha no campo da afetividade, o que se dizia na época, mas agora vocês vão querer obrigar o pai ou a mãe a amar, a gente vai obrigar as pessoas a amarem, a gente vai
trabalhar com a monetarização do afeto, eu ouvi muito isso também, né? Quando que, na verdade, a gente estava preocupado naquele momento, e eu acho que o amadurecimento do tema ali aconteceu ao longo do tempo, na verdade, a gente não está discutindo o amar. E a ministra Nancy Andrighi, que foi a primeira decisão do STJ do ano 2012, que é uma decisão paradigmática, é um marco, né, nesse tema, foi a primeira decisão a reconhecer o abandono afetivo no Brasil. E ela disse de uma maneira muito própria e pertinente, a gente não está discutindo a obrigação de amar. Né? Não existe obrigação de amar. A gente está discutindo a obrigação legal de cuidar, que é própria da condição de ter ou gerar filhos. É disso que nós estamos falando. E o que é que cuidar implica? E ela foi lá listando na decisão o que cuidar implicava, que é estar perto, é conviver. Né? O dever de convivência, inclusive, está explícito, já estava explícito na legislação, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no próprio Código Civil e na Constituição Federal. E estava explícito de maneira muito óbvia na Constituição. Acho que o artigo 229, se eu não me engano, está lá escrito: os pais têm o dever de cuidar dos filhos menores e os filhos maiores têm o dever de cuidar dos pais idosos. É um dever recíproco, inclusive, como é muito próprio nos deveres impostos aos membros das famílias. São deveres muito recíprocos. Então, era disso que a gente estava tratando naquele momento, de o cumprimento de um dever legal. Por muito tempo, houve dificuldade da jurisprudência, né, dos tribunais, de entenderem essa questão como um dever legal. Que o dever de cuidado, e olha que hoje a gente tem falado muito sobre cuidado, né, sobre o dever, sobre o valor jurídico do cuidado. Tem sido recorrente essa discussão em vários momentos. Me lembro que, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, né? A gente estava falando nesse instante aqui sobre o Enem, fora do ar. Foi o tema da redação do Enem, foi a questão do cuidado, né? Do cuidado não dimensionado. Agora, a gente teve recentemente uma decisão do STJ que determina que o cuidado materno precisa ser valorado nas pensões alimentícias. Então, a gente está falando desse lugar do cuidado. Então, por muito tempo, houve uma dificuldade pelos tribunais brasileiros de reconhecer esse cuidado como um dever jurídico. Eu acho que a decisão, como você falou, ela é paradigmática, certamente, para a área de vocês, porque foi a primeira. Sim. Mas a felicidade... Nunca li a decisão, tá? Tô falando aqui do que você está me dizendo. Mas a felicidade da decisão em conseguir situar, retirar do caráter da discussão a questão do amor e levar para da o subjetividade, cuidado. né? É isso. De um poder assim sensacional, porque você tira um pouco da subjetividade. Não tira todo, porque não tem como tirar a subjetividade de tudo. Em família, sobretudo, né? não. Ainda mais dentro de família. Mas você situa a discussão no lugar mais objetivo possível, talvez. Rafael, a ministra Nancy Andrighi foi muito feliz, como ela normalmente costuma ser nas suas decisões. É uma ministra, efetivamente, que eu tenho bastante admiração pelo teor das decisões, e ela conseguiu, nesse voto, efetivamente, transformar, né, a discussão até então. Olha, tirar o olhar de um lugar e ir para outro. Olha, eu não estou falando disso. Né? Eu estou falando de uma outra coisa, que é o que me cabe falar. Eu não posso discutir uma questão que seja anímica. Eu tenho que discutir, do ponto de vista do direito, o que é dever. Tanto que quando eu me deparei com essa questão, eu estava conversando com a Ives mais cedo, essa questão chegou a mim como normalmente chega para nós todos, né, na vida jurídica da advocacia, num caso do escritório. Né? Eu nem como professora, eu estava pensando muito sobre aquele tema naquele momento. Não era um tema era um tema novo, sim, mas que eu estava com outras ocupações temáticas. Me chegou um caso no escritório que me tocou muito, muito mesmo. Caso de uma cliente que tinha um filho, enfim, de uma relação com um homem que era uma relação extraconjugal e que esse filho, depois que essa relação extraconjugal foi descoberta, ele deixou de ter pai. Que esse pai saiu da vida deste menino, assim, me parece pela conveniência dele lá, em razão do casamento. Ele entendeu que se ele tinha que acabar o caso extraconjugal, ele acabou também a relação parental. A família inteira. O que é absurdo, né? Uma coisa, outra coisa. E esse menino era uma criança de 4, 5 anos na época, ele entrou num processo de sofrimento muito grande, porque ele não conseguia compreender o que tinha acontecido com o pai dele. Como é que o pai desistia e deixou de existir?
de uma hora para outra, porque nesse caso especificamente, nem ligação telefônica, nem nada, ele se afastou por completo. Aí eu fui me deparar com o estudo do abandono afetivo e fui começar a estudar para poder preparar, inclusive, o processo. E isso me tocou tanto que eu falei, eu preciso discutir mais ainda, eu preciso levar para outro lugar. E eu levei para a academia, né? E nesta nossa vida dupla, né, de advogada e de professora, a gente vai se complementando. E eu levei com uma proposta de dissertação no mestrado, e fui tratar isso, né? No primeiro momento, inclusive, com muitos olhares duvidosos sobre o tema. Porque a própria academia rechaçava o né? tema, né? As pessoas... As questões de direito civil costumam ser muito assim, né? Muito, né? Porque o direito civil costuma evoluir muito mais rápido do que os outros ramos por conta da questão. Você falar de abandono afetivo, essa coisa de obrigar, né, a amar, voltando à mesma questão. E olha que a gente já tinha o voto da Nancy Andrighi, né? O que me ajudou bastante, que quando eu resolvi trazer isso para a academia, eu já tinha o voto da ministra Nancy Andrighi. Mas ainda assim com muito preconceito sobre o tema. Então, eu procurei qual é o meu desafio com esse tema na época? Eu tenho que robustecer a discussão. Eu tenho esse desafio de trazer essa discussão para o lugar do direito e dizer isso aqui vale a pena trazer para o direito. Esse é um problema real que a gente enfrenta nas varas de família, que a gente vê acontecer no dia a dia. E eu preciso trazer isso para um outro lugar, para que isso possa ser em algum momento reconhecido pelo judiciário, para que os casos em que isso ficar configurado efetivamente possam ter algum tipo de sanção. Então, eu trouxe para esse lugar do ilícito civil. Eu fui, a partir, inclusive, do que a ministra Nancy Andrighi trouxe no seu voto, dizer, bom, vamos trabalhar no campo do dever, né? Os pais, eles têm deveres juridicamente impostos, né? Que a gente chama de deveres parentais. E eu quis situar isso no campo dos deveres parentais. Isso é um dos deveres parentais. Dever parental, a gente costuma achar, é só pagar pensão, é só prover as necessidades materiais. Também, mas não é só. Né? Porque a gente tem lá o clássico, né? Nem só de pão vive o homem. E muito menos um sujeito que está em processo de formação. Que é a criança e o adolescente. Então, numa fase crucial da vida do sujeito, em que ele mais precisa dessa assistência moral, educacional, emocional, psicológica, você deixa de ter. E a gente tem, obviamente, vários estudos psicológicos, nós não vamos trabalhar com isso aqui, porque não é a nossa área, mas que nos auxiliam, que vão trazer as consequências dessa ausência paterna ou da figura paterna na vida de um sujeito. Ou materna, porque é importante a gente também fazer essa ressalva, né? Não é tão comum. Não é tão comum, mas a gente pode ter também um caso de abandono paterno, ou materno, né? A gente está, né? Não é nenhum direcionamento aos pais, né? Tenho muito respeito pelo exercício da paternidade, conheço muitos pais que o fazem com muito afinco, né? E que brigam para o exercício da paternidade. Advogo, inclusive, para muitos homens assim. Mas o fato é que as estatísticas nos mostram que a maior parte do abandono afetivo acontece. O que chegou aqui, ó. Uma pausa pro livro pais. Aqui, ó. Doutora Iná, diga como é o seu sobrenome, que eu não vou me arriscar. Hohenfeld Angeline Neta. Hohenfeld. Nome da minha avó já aprendi, agora paterna. Aqui, isso. Convivência parental e responsabilidade civil e indenização por abandono afetivo, Juruá Editora. Perfeito. Beleza? Pois é, esse livro está completando justamente 10 anos agora e a gente, né, claro, vai agora começar um processo de revisão da obra. Eu já estava conversando com a editora até, Ives, engraçado, para fazer uma revisão, porque eu queria atualizar com as últimas decisões que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas, quando veio a lei, eu falei... A gente teve notícias há uns meses que esse projeto tinha sido retomado. Eu falei, vamos aguardar um pouquinho. E agora é o momento. Então, espero que no ano que vem eu possa vir aqui falar com vocês e dizer, olha, tem uma edição nova. Mas nessa edição, aí a gente já tinha levantado o que tinha na época de proposta de avanço jurisprudencial, abordando o voto da ministra Nancy e o que a gente tinha de proposta legislativa. Deixa eu tirar essa dúvida. Como é que é esse lapso temporal? Primeiro veio a decisão guiada pelo voto da ministra Nancy e depois o projeto de lei, ou o projeto veio antes? Como é que foi isso? O projeto de lei já existia, né? Esse projeto de lei que virou existiam 2 projetos de lei na época.
em tramitação, um no Senado e um na Câmara dos Deputados. O do Senado era de autoria do então senador Marcelo Crivella, que era do Republicanos, e esse projeto dele é que virou esta lei agora, que era um projeto de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse projeto, quando eu terminei o livro, ele tinha sido arquivado, porque tinha acabado a legislatura, aí arquiva-se os projetos, né, que estão tramitando, Sim. e a gente ficou esperando a outra legislatura. Ele foi retomado, ele demorou, eu estou falando de mais de 10 anos. Sim. E ele estava na Comissão de Direitos Humanos do Senado, e lá tramitou, passou por outras comissões até chegar, estou falando da última, lá, aí foi, se eu não me engano, o Paulo Paim, que assumiu a relatoria, que encaminhou e foi promulgada no dia 29 de outubro, a Lei 15.240/2025, que faz alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante então ressaltar. E a curiosidade é que essa lei ela foi assinada, normalmente as leis elas são promulgadas e assinadas pelo presidente da República, né? Essa lei foi assinada pelo presidente em exercício, que era o Geraldo Alckmin, que o Lula estava viajando, mas também tem a assinatura do ministro da Justiça, o Lewandowski, e da ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo. O que eu acho muito simbólico. Sim. O que é que ela quer dizer, né? Qual é a mensagem que a gente traz com isso? Né? Uma mensagem de reforço ao que está sendo posto. Primeiro, porque a gente está falando de uma alteração numa lei importantíssima, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E que vai trazer uma nova abordagem que foi entendida pelo Legislativo e, portanto, também pelo Executivo como importante e como necessária e como oportuna. Então, mais ou menos essa tramitação. Nesse período de lá para cá, acho que é importante também a gente Deixa eu falar. interromper de novo, desculpe, viu? É porque eu fico curioso. A gente Eu esqueço. Não interrompa, porque também senão eu vou ficar falando aqui. A ministra Nancy chegou a citar o projeto de lei no voto dela, fez parte da argumentação, já existe um projeto, que às vezes o pessoal utiliza dessa técnica. Eu não também, me lembro agora aqui exatamente, porque tem muito tempo, viu, Rafael? Mas eu acho que ela cita, porque o projeto, deixa eu só pegar aqui, eu já lhe digo exatamente de que ano ele é. Mas ele é, se eu não me engano, de 2007. Quer ver? Aqui, ó. Projeto de lei 700/07. Tá? Que foi esse do Crivella. E a gente tinha um outro projeto de 2008 que estava tramitando, que previa uma alteração no Código Civil. Esse não foi adiante. Então, a gente teve esse do Crivella que foi... Mas então, 18 anos de tramitação para poder virar lei. Exatamente. O texto que fora proposto à época foi o que foi aprovado em 2025 ou teve muita mudança? Não teve muita mudança. Teve algumas mudanças. Por exemplo, o texto original usava o termo prestação de assistência moral, abandono moral. E esse termo foi alterado para afetivo. Né? Porque se entendia, porque era essa a proposta era discutir o mas afetivo na perspectiva de cuidado. Da perspectiva de cuidado. E é isso que eu acho bacana da lei. E aí a gente já pode... Antes de falar da lei, eu queria falar só um pouquinho desse retrospecto depois da decisão jurisprudencial. Até vir a lei aqui, a gente tem um hiato grande. Tem um hiato grande. O que foi que aconteceu? Qual foi a porradaria que aconteceu? É importante a gente fazer isso, né? Situar essa questão para que as pessoas... Bom, e aí? Ficou esse tempo todo sem falar do tema? Bom, o tema mornou um pouco, obviamente, né? Do que foi a explosão de 2012. Mas ele não deixou de ser discutido. E muitas ações continuaram sendo propostas no Brasil inteiro. Porque é um fato do cotidiano de diversas famílias, né? E todas essas ações, obviamente, chegavam ao STJ. Para que o STJ se posicionasse. Porque em muitos casos a gente tinha, né, decisões procedentes e improcedentes, e todo mundo acabava parando no STJ. Então, no STJ, a gente tinha duas turmas, a terceira e a quarta. Com posicionamentos absolutamente distintos sobre o tema. Para variar. Isso é terrível, né? Absolutamente distintos. Então, a terceira turma, que é a turma da ministra Nancy, era a turma que tinha um entendimento pela possibilidade. Pela possibilidade. Mas sempre, e eles começaram, depois dessa primeira decisão, eles começaram a ver a questão do abandono e tentar dar um caráter cada vez mais objetivo. Como é que eu entendo a existência do abandono no caso concreto? Então, a presença dos elementos da responsabilidade civil, da conduta, do nexo de causalidade,
do dano dano existencial, né? Do dano. Então, assim, isso precisava estar muito bem configurado no processo. A mera falta de convivência, né, não era o suficiente, eu tinha que demonstrar a existência de dano. Então, a terceira turma mantinha esse entendimento, mas com mais cuidado. A quarta turma, não. Passou a rechaçar por completo, entendendo que o dever parental, e é pior ainda o entendimento, porque nesse sentido, que o dever parental é um dever de assistência material, e nada além disso. Que essa outra assistência emocional, psicológica, não estaria dentre os deveres parentais. E a gente ficou nesse ping-pong, nesses últimos 10 anos. A gente tem várias decisões e que todas trabalham nessa perspectiva. Então, a gente tinha a terceira e a quarta, então os advogados precisavam rezar para onde fosse depender de que parte você fosse. A depender da parte que você estivesse representando. E isso sempre, obviamente que isso é muito ruim para nós todos. Isso causa uma insegurança jurídica, né, não só para nós advogados, mas sobretudo para o jurisdicionado, que fica com aquele sentimento, sim, mas, né, o que é que se o sorteio fosse outro ali, eu tinha dado bem. Exatamente. Isso é terrível. E o STJ tem isso muito bastante em várias áreas. E num tema que é tão sensível. Então, imagine para o sujeito que vive o processo de abandono, né, resolve judicializar, o que já não é fácil. Não, mas o sujeito está atrás de dinheiro. É fácil ele expor a vida dele, pessoal, porque precisa ir às minúcias, precisa passar por perícia psicológica, social. Então, expor as minúcias de um abandono que traz sofrimento para aquela pessoa. Expor a rejeição, né? A rejeição de forma pública, ainda que o processo corra em segredo de justiça, mas outras pessoas têm acesso àquilo, para, ao final, não é nada disso. Não é bem assim, né? Ok, ele abandonou, mas não tem consequência jurídica nenhuma esse abandono dele. Paciência. Ou, como defendiam alguns, tem sim consequência jurídica. Porque o Código Civil diz que o pai ou a mãe que deixa de cumprir com seus deveres parentais, ele tem uma punição. Sabe qual é? Perder o poder familiar. É tudo que o violador perfeito. É uma das coisas até que eu coloco aqui no livro. Exatamente. Não, ele perde o poder familiar. No livro eu digo isso. Isso não é uma punição, isso é uma bonificação. Né? É um prêmio, um plus master que eu saio. Quer dizer, o sujeito ainda sai do processo, né? Além de não responder por isso, ainda sai com essa possibilidade. Então, o que eu abordava aí nesse livro era justamente essa ideia. Bom, o direito não pode ter sanções que sejam inócuas. Né? Quando a gente vai estudar a teoria da norma, a gente trabalha muito nessa perspectiva. A sanção é uma dimensão importante da norma. Né? Mas, Maria, eu sou de uma corrente que quando estudou, na época falava em norma em branco, né? Falava que era norma que não tinha sanção, aquilo não entrava na minha cabeça. Não tem como você impor um DVC sem sanção. Para o ser humano não vale nada. Eu entendo isso, exatamente, Rafael. Não tem muito sentido. A gente pode ter em outros campos, né? Do campo da ética, da moral, mas não no campo do direito, né? Outro dia eu estava tendo um debate com meu filho justamente sobre isso. Ele está estudando a teoria do direito e a gente discutindo esses conceitos. A vantagem de ter um filho fazendo direito, né? Ou a desvantagem, né? Desvantagem para o meu marido, que não é do direito, e diz, meu Deus... O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, se prepare para a caçula também não escolher, né? Então, torça para isso. Então, torça para isso aí. Agora, ainda, sabe uma coisa da sua fala que me questiona? Essa presença. E fico analisando com todo o direcionamento que a gente tem hoje do direito das famílias. Por exemplo, a possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade. Sim. Né? É uma coisa que relativiza essa imposição no sentido, você não tem autonomia para estabelecer outras espécies de vínculos. Esse é um caminho. E o fato do abandono ser caracterizado como um ilícito dirigido à criança e adolescente, o meu questionamento ou seja, a partir do momento que a pessoa está formada, eu posso desaparecer da vida dela? Você já imaginou se minha mãe, beijo mãe, minha mãe hoje diz assim, Ive, aos 51 anos de idade, eu já não tenho mais responsabilidade, cansei de você, não quero mais ter nenhum vínculo com você, ou tipo,
A gente sabe também que existem histórias das pessoas decidirem, quando adultos, eu não quero mais ter vínculo com você, a família não precisa estar, né? Há essa relativização. Você vai sair do campo do cuidado, né? Sim. Se você é o você é um filho deixa, maior... Você não tem mais autoridade parental sobre, né? Na verdade, a gente até tem a possibilidade, por exemplo, do filho que alcança a maioridade discutir judicialmente um abandono que sofreu quando era menor. Mas esse lícito civil, que agora eu vou explicar, né, que traz a lei nova, ele é pensado para criança e adolescente, porque inclusive está no ECA. Sim. Está no Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Mas, então, porque a gente vai pensar na perspectiva do cumprimento de deveres parentais. E esses deveres parentais nas relações entre pais e filhos só vão acontecer quando esses filhos estão sob a autoridade parental. Mas uma coisa interessante que não deixa de ser uma possibilidade para ser discutida a caracterização do ilícito numa noção geral de responsabilidade civil, porque a partir do a depender da proporção que a sua ausência cause na minha vida, eu posso ter um dano. Perfeito. Mas aí efetivo, você vai para a cláusula geral. Cláusula geral de responsabilidade civil. Eu acho que é muito difícil de navegar, viu, velho? Porque você vai as armadilhas de você acabar tendo que discutir questões de afeto realmente são imensas. O dever de cuidado, ele fica um pouco fora do tabuleiro por conta da idade da pessoa. Sim. A não ser que você vai dizer assim, não, então não tem um limite de idade para os deveres de cuidado, os deveres parentais de cuidado. Não, a gente tem limite, porque aí vai estar ligado à questão da eu não vejo como impossível, da autoridade parental. É possível, mas aí ia ter esse caminho espinhoso. Porque no direito nada é impossível, né? Exato. A gente tem, mas aqui especificamente, né, dentro desse campo do abandono afetivo que a gente trouxe, e da lei, ela vai ficar para crianças e adolescentes mesmo, ou quando atingirem a maioridade, mas para discutir o que aconteceu quando estavam ainda menores, né? Então, vai estar dentro desse campo. Por quê? Porque é a fase da vida em que o pai ou a mãe está obrigado a. A lei impõe a ele essa obrigação. Depois da maioridade, a lei já não impõe essa obrigação. Talvez uma obrigação social, mas aí a gente volta para aquele campo, né, da coisa da perspectiva da moral. Se você navegar para outros ramos do direito, porque o dever de cuidado no direito civil, ele existe com outros nomes em vários outros ramos do direito. Sim, se você for, por exemplo, o direito administrativo, o dever do administrador de zelo pela coisa pública, é um dever de cuidado. Sim. Tá? Com características muito parecidas e necessariamente você tem que ter bordas muito objetivas. Sim. Por exemplo, ele só pode ser responsabilizado sobre o período em que ele estava com uma coisa sob o seu cuidado. A partir do momento que não estava antes. Ele não pode, daqui a 5 anos, dizer, aquele negócio que vocês fez lá atrás, quando você era o prefeito não sei onde, agora tá ruim, então venha para cá se responsabilizar, porque foi você quem fez. Não, tem ali uma borda definida de responsabilidade em questão de prazo. Que eu acho que o papel da idade do jovem em relação ao tema que a gente está tratando é essa baliza mais objetiva, essa moldura de janela, o que está aqui fora a gente pode discutir como outra coisa, mas não como abandono afetivo. É porque você tem a perspectiva da vulnerabilidade do sujeito. A gente está falando de sujeitos que estão vulneráveis, né? Então, a criança e o adolescente, eles têm uma vulnerabilidade presumida, né? Mas a gente também tem uma outra hipótese, que é o que a gente chama de abandono afetivo inverso, que você vai ter também uma certa vulnerabilidade presumida, porque eu falei há pouco, né, a Constituição diz que os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos menores e os filhos maiores dos pais idosos. E a gente tem verificado muito, né, infelizmente, essa situação que a gente chama de abandono afetivo inverso, que são os filhos abandonando pais idosos, né? E esse abandono, minha gente, pode se dar de várias formas, né? Pode se dar prestando toda a assistência material. Então, por exemplo, filhos que tenham boas condições econômicas colocam o pai ou a mãe em casas de repouso muito bem equipadas e com toda a estrutura, mas lá não vão, né? Não estão perto, não estão próximos. Isso é disso que a gente está falando, é dessa assistência afetiva, como diz a nova lei. Ou pode ser um abandono mais amplo, que envolva também um abandono material, e também esse abandono afetivo. E considerando que nós temos um envelhecimento da população brasileira cada vez maior, o IBGE, o último censo, nos diz isso, nós estamos envelhecendo, né? A população brasileira está caminhando para um processo de envelhecimento, que foi tema
também do último Enem, trazendo o Enem para cá de novo. Ou seja, é uma preocupação social. Eu gosto de falar quando é tema de Enem, porque me parece assim, isso tá na pauta, né? Tá na pauta da sociedade. Então, se é uma pauta da sociedade, a gente precisa refletir no direito sobre essas consequências. Eu também tive a oportunidade de escrever um trabalho sobre isso, com a professora Rita Bonelli, num livro que ela coordenou, sobre direito e envelhecimento. Tem vários artigos interessantes que fazem a abordagem do direito ao envelhecimento. Um deles, a gente falou desse abandono afetivo inverso, que é uma preocupação importante. Óbvio que a lei que a gente está abordando aqui hoje, ela não vai se aplicar aos idosos. Por quê? Porque é uma lei que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a gente mantém a discussão do abandono efetivo inverso na perspectiva que nós já tínhamos antes, ou seja, pela cláusula geral de responsabilidade, entendendo que esse dever de cuidado já está previsto na lei, né, na própria Constituição, no Estatuto da Criança, no Estatuto do Idoso, né, tem um dever de cuidado dos filhos para com os pais. Então, isso a gente já tem na lei. Então, se é dever, Rafael, Ives, se é dever jurídico, se não cumpre, tem que ter consequência. Sim. É o que a gente falou há pouco. Tem que ter consequência. Qual é a consequência? Se não há uma consequência jurídica estabelecida de maneira clara, a gente vai para a cláusula geral de responsabilidade civil. A responsabilidade civil hoje tem sido o campo, né, de tutela dos mais variados direitos. Isso é um fato, né? O Nelson Rosenwald fala muito bem sobre isso, inclusive, né? A responsabilidade civil como esse espaço de tutela de direitos. Então, eu acredito nessa aplicação da responsabilidade civil nesses casos também para o abandono afetivo de pessoas idosas por seus filhos. Mas voltando aqui para a nossa lei, acho que agora talvez esteja na hora, vocês me dizem se a gente já pode começar a falar da lei. A gente só atrapalha. A lei nova, né? Que é essa lei que muita gente ainda não está nem sabendo que aconteceu, né? Que nasceu. E ela nasceu muito recentemente, como eu falei, embora a sua gestação tenha sido longa, né? 18 anos. E ela foi promulgada agora 29 de outubro. Então, ela faz uma série de modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou pontuar algumas mais significativas. A gente tem a introdução dos parágrafos 2º e 3º no artigo 4º. E eles fazem o quê? Eles vão trazer o conceito de assistência afetiva como dever parental, ao lado da assistência material. Então, os pais têm o dever, né, de prestar assistência material e assistência afetiva. Então, ele traz o conceito, esse dever de assistência afetiva, usando essa expressão de forma inovadora, inclusive, assistência afetiva. E depois, logo em seguida, ele vai, e que eu acho que também é muito inteligente da lei, para não ficarmos, sim, o que é essa assistência afetiva? Como é que ela se caracteriza? Ele vai dizer, né, logo no parágrafo 3º desse artigo 4º, ela vai dizer no que se caracteriza. Orientação. Então, orientação educacional, profissional, cultural. Então, os pais têm o dever de prestar esta orientação aos seus filhos. Depois ela vai, no segundo inciso, dever de solidariedade em momentos de dificuldade da criança e do adolescente. Então, está passando por determinadas dificuldades, quaisquer que sejam. Vamos pensar, o menino está sofrendo um bullying na escola, está né? Sofrendo com a namorada, está com problema... Eu conto né? comigo porque daí vier. Está passando pelo Enem, está com a prova na escola. Várias dificuldades que sejam. E a gente sabe que a infância e a adolescência, sobretudo, né, traz uma série de pressões ao sujeito, né, sobretudo neste mundo que nós vivemos. Desse mundo do parecer ser, né, desse mundo das telas. Então, ela vai dizer... prestar solidariedade nesses momentos difíceis. E terceiro, presença, sempre solicitada pela criança ou pelo adolescente. Então, a negativa dessa presença, de forma injustificada, não posso ir porque eu estou trabalhando, não posso ir porque eu moro em outro estado. Ou porque existe uma medida restritiva de violência. Isso, tem uma medida protetiva, eu não posso chegar perto, a gente precisa encontrar caminhos para... Né, eu estou com um caso exatamente assim agora, em que a pessoa alega um abandono afetivo e havia uma medida protetiva que impediu o contato. Então, requisita a presença e a presença negada, veementemente, ou negligenciada. Tá bom, eu vou. Daqui a pouco eu estou chegando. Então, a lei ela vai dizer o que é essa assistência afetiva. Seriam essas 3 situações, basicamente. Então, acho que a grande inovação
é essa. É tanto trazer o conceito de assistência afetiva e dizer no que ela se caracteriza. Porque isso vai nos facilitar a vida nos casos concretos. Ela não deixa num campo de subjetividade. É claro que você vai dizer, mas o que é esse processo de orientação educacional, de orientação profissional? Isso tem a ver com o processo de cuidado, né, de estar perto, como você falou agora, de convivência, né, de conversar sobre esses caminhos que essa criança ou esse adolescente querem para a vida. De acompanhar a escola. É muito interessante, né? Porque, na verdade, a gente no Brasil é a lei dizendo como ser pai e ser mãe. Isso é verdade. É ensinando a gente o que a gente já devia saber fazer. A gente não precisava ter uma lei, isso é triste, né? Como retrato de uma sociedade, a gente tem uma lei precisando dizer como a gente precisa agir como pai e mãe. Ou seja, a lei está dizendo, você precisa estar perto do seu filho, porque é o que a lei está dizendo. Você precisa estar perto do seu filho, da sua filha. Você precisa ouvi-lo. Você precisa prestar a ele solidariedade no momento de dificuldade. É triste que a gente precise colocar isso numa lei, mas infelizmente a gente precisa, porque na prática isso não é observado. E aí depois a lei então ela diz o que é assistência afetiva como dever. O PRO, rapidinho. Esse RO taxativo. PRO é ótimo. Adorei. Se eu tô aqui de aluno, pô. A gente tá, né? O RO taxativo? Olha, a princípio, Sim, né? a lei é nova, Rafael. A gente ainda não A tem. gente vai esperar que A gente ainda não tem aí, né? muitos estudos sobre ela. Eu acho complicado, num caso como esse, dizer que o rol é taxativo. A lei não diz se o rol é taxativo ou não. Né? Ela não diz, esse rol, né, pode exclusivamente. ser. Mas, então, em direito de família, é complicado que a gente estabeleça condutas de forma muito taxativa. Sobretudo nessa questão do abandono afetivo, em que tudo é um pouco mais fluido, né? Mas o que eu acho que é importante, acho que a gente pode até amadurecer essa discussão sobre essa taxatividade, embora a princípio eu seja contra. Mas o que eu acho interessante, de todo modo, é que a gente tem um norte. Agora, eu tenho elementos que podem me dizer. Porque qual era o problema que a gente teve na jurisprudência até agora? Tá, como é que isso se caracteriza? Quais são os requisitos para isso? Como é que eu vou tratar o caso? Como é que eu vou tentar unificar o tratamento de todos os casos concretos que tem por aí? Primeiro, eu não posso, porque isso não é dever parental. Era o que a 4ª turma do STJ dizia. Isso não é dever parental. Dever é dever de assistência material. E aí a lei, muito inteligentemente, vai fazer exatamente isso. Assistência, ela coloca ao lado material e assistência afetiva, como duas coisas diferentes. Aí, no artigo seguinte, no artigo 5º, é incluído um parágrafo único para dizer o seguinte, que qualquer ato atentatório aos direitos fundamentais da criança ou adolescente que estão previstos na lei, né, no ECA, configuram-se como ilícito civil, passível de reparação, inclusive o abandono afetivo. Então, vai lá dar uma carimbada para dizer, não tem mais discussão. Então, qualquer violação a direitos fundamentais da criança é ilícito civil, criança e adolescente, tem que reparar, se for o caso, se tiver os elementos caracterizadores, né, vamos lá, da responsabilidade civil, e inclusive abandono afetivo. Então, deixa lá de maneira bem clara. E depois a gente vai ter, no decorrer da lei, uma série de pequenos ajustes para trazer o tema do... Sempre onde tem dever de assistência material, ele vai incluir o dever de assistência afetiva, inclusive obrigando, lá no artigo 56, os estabelecimentos de ensino a denunciar. Os dirigentes agora têm mais essa, porque eles já tinham uma obrigação em casos de maus tratos, né, de violência física, e também se perceberem, né, a falta de cumprimento do dever de assistência afetiva, também agora estão obrigados, por lei, a fazer a denúncia. Então, é um grande avanço, efetivamente, e, na verdade, dentro do propósito do ECA, né? Porque o ECA, quando a gente vai falar, e a Constituição Federal, quando fala de criança e adolescente, estabelece esse dever conjunto e solidário, né? De pais, de família, sociedade e Estado. Então, nós todos temos responsabilidade pela proteção da criança e adolescente, né? Com absoluta prioridade, etc. e tal. Então, por isso, essa obrigação que se estende. Então percebam que a lei traz essa inovação, né, e traz de forma cuidadosa, estabelecendo conceitos, estabelecendo ações que caracterizam e dizendo muito claramente, isso é ilícito civil. Mas que veja, não tem como o rosto taxativo, não pode fazer nenhuma. Não tem. Eu acho difícil. Porque
Meramente exemplificativa. Ele exemplifica condutas que são caracterizadoras. É isso. Mas não aquela só. velha história, né, que acho que foi meu professor de AD, foi Samuel Vida, um abraço pro professor Samuel Vida. Ah, querido. Me ensinou na época, né, que se o legislador soubesse todas as situações da vida em que aquela lei seria aplicada, nenhuma lei teria buraco. Sim. Porque ele já teria colocado aquela hipótese dentro do seu texto. O que acontece é que as situações da vida vão apresentar para a legislação situações que não foram pensadas na época que a lei foi feita. Então, e se essa você das pega diferenças... taxa, você vai pegar uma série de outras condutas que na hora que a lei foi levada a cabo, não foram pensadas como abandono afetivo, mas que são abandono afetivo por sua conceituação. E essa é uma das diferenças da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. Porque na responsabilidade penal você tem uma necessidade de pré-fixação e pré-visibilidade das condutas ilícitas. Na responsabilidade civil, não. Não há um rol aberto, né? O rol aberto. Agora, uma preocupação que eu acho que a gente vai ter é da eficácia normativa diante de pessoas que não têm um patrimônio. Ou seja, existe só o dever de presença e cuidado para quem tem condições econômicas de cuidar, porque qual a aplicabilidade de uma pessoa, uma mãe ou um pai que abandona um filho e não tem o patrimônio para responder civilmente por esse abandono? Pronto, eu acho que, de toda maneira, e mesmo que a gente não tenha a possibilidade de pagamento de uma indenização, tem a simbologia, né? Eu acho que tem a simbologia da configuração do ilícito, né? Da conduta. Eu acho até que para quem sofre o processo de abandono, ter essa configuração, ter isso reconhecido judicialmente, talvez valha muito mais do que... Tem a simbologia normativa, né? Eu acho. É claro que a gente vai ter muitos casos em que isso vai acontecer, né? Porque é uma realidade da maioria das famílias brasileiras, não é a realidade Banco Master, né? É uma realidade de... Tá na moda. Né? Não é uma realidade de fazer festas de 15 milhões. É uma realidade muito mais módica e muitas vezes, sobretudo nas varas de família, é uma realidade complexa. Então, a gente não vai ter, né, obviamente, nem sempre, a possibilidade de uma indenização que seja vultosa, né? Mas ela pode ter, mas a gente pode ter uma indenização simbólica. Por que não? Né? Não necessariamente que... Não, e ainda assim, o que o professor falou aqui, essa questão do simbolismo da decisão, vai no sentido do que é a condenação em si e o que é a execução dessa condenação. Sim, exatamente. Ele foi condenado para abandono afetivo, ponto. Se daqui para frente ele não conseguiu executar, é outra conversa. São momentos processuais diferentes. Perfeito, Rafael. E deixa muito claro para digamos assim, o corpo social, para as partes processuais, e para as pessoas próximas daquela família, o que foi que aconteceu. O judiciário reconheceu, houve um abandono afetivo. E essa conduta não é mais tolerada por nós. Nós não toleramos socialmente mais esta conduta. E está aqui reconhecido no processo. Eu acho que tem alguns... A gente teria que voltar para a discussão na questão da falta de sanção que dificulta o meu entendimento enquanto norma. Mas aí não é que deixa de ter sanção, vai deixar de ter eficácia, execuibilidade. Na verdade, o que efetivamente vai funcionar como sanção em cada situação de ilegalidade. Eu não estou falando de direito civil só, não, estou falando do todo. Por exemplo, pode ser que daqui a alguns tempos o pessoal fale assim, porra, o negócio do abandono afetivo lá não está dando em nada. Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão sendo condenadas e eu estou achando muito pouco esse negócio de pagar uma indenizaçãozinha, não sei o que, papapá. Aí o cara vai pegar aquilo e transforma em uma norma penal, por exemplo. Você tem degraus de escalada que o ordenamento vai mostrando de proteção. O abandono você tem inúmeros material, civis, né, que tem seu espelho eu acho que e a gente com abandono material você tem isso, né, abandono educacional. A gente tem caminhado por soluções jurídicas de efetivação do cumprimento das decisões judiciais. Eu acho que a gente vai começar a ser mais criativo no como fazer cumprir essa reparação, entendeu? Então, eu acho que, vem lá, você não tem capacidade financeira, econômica para estar presente na vida de seu filho, mas peraí. Então, vamos dar algumas soluções. Você também não tem como exercer o seu lazer de forma livre como você quer. Ir para o jogo do Bahia. Ir para o jogo do Bahia, decisão como assim, é aquela decisão que eu não sei, que acho que foi Pablo que contou aqui, que fez o credor, o devedor efetivamente pagar, porque o juiz disse, enquanto você não for,
Eu acho que era inclusive um devedor de pensão alimentícia. Então, tudo bem, então você cumpre a sua obrigação, e enquanto isso você está proibido de ir no seu jogo do Bahia. O CPC anterior ao atual, uma reforma que foi feita nele ali não chegou a ser uma reforma, né? Mas algumas alterações que foram feitas na década de 2000 até ali 2005, entre 2000 e 2010, trouxe uma quantidade de normas que davam ao juiz esse poder de efetividade nas decisões As judiciais. telas específicas, né? Isso foi muito, na época, foi muito comemorado pela questão da eficácia, né? Principalmente nas tutelas de urgência, que você tinha ali um rol limitado do que você podia fazer e você deixou o juiz agora, você pode tomar a atitude que você achar que vai cessar o dano ou o perigo de dano. Nesse caso, por exemplo, eu acho que se esse cara aqui, se eu proibir ele de ir pro jogo do Bahia, ele vai cumprir a obrigação dele? Pronto, bota lá. Não cumpriu, pronto. Ele vai pensar em uma outra, ele vai pensar em uma outra, ele vai pensar em uma outra, vai pensar em uma outra, até o ponto em que isso não começa a extrapolar também o limite do digno, né? Porque aí você passaria a ter essa discussão. Sim. Como lá no penal o pessoal discute as hipóteses de decretação de prisão preventiva e de medidas diversas, né? Você tem ali um rol, mas o judiciário vai dando uma inovada e tal. Hoje já se discute o contrário. E aí para o Instituto, na verdade, eu acho que é ruim os dois lados da moeda, né? Se você não consegue ter uma efetivação muito grande e depois você começa a forçar uma efetivação a qualquer jeito, a ideia do Instituto não é punir. A ideia do Instituto é que não haja o abandono. Exatamente. Como sempre, né? O direito é o jeito que aconteça o direito. Ele é pedagógico, né? Ele está dizendo, não faça isso, né? A gente não quer ir por esse caminho, né? Acho que a ideia é essa, no primeiro momento, ninguém quer sair aí aplicando e requerendo indenizações, né? A gente não quer ver essas situações se configurando. Sim. Mas a gente está dizendo que se elas se configurarem, é como também o abandono material, né? Então, tem que prestar assistência material, e agora a gente está dizendo que precisa também prestar essa assistência afetiva. E aí eu queria só chamar a atenção, a gente estava falando aqui sobre a necessidade de... Nesse caso, a responsabilidade civil ela é subjetiva, a gente estava falando sobre os elementos caracterizadores, então acho que é importante chamar a atenção. Aqui vai ser assim, então, responsabilidade civil subjetiva, então a gente vai ter que demonstrar a conduta, né, ilícita, que agora a gente já sabe qual é deixar de prestar assistência afetiva. A gente tem agora isso de maneira tipificada, que nós não tínhamos. Qual dano? Então, aí a gente vai ter que demonstrar a existência de um dano, e aí, como eu falei, vamos precisar possivelmente de uma equipe multidisciplinar para definir isso, porque a gente pode ter uma situação, Rafael e Ive, que você tenha um abandono, você não tenha tido a convivência parental, mas não há um dano. Vamos dizer que aquela figura ausente, ela foi suprida por outras figuras na vida daquele sujeito, ele não foi lesado. Isso pode acontecer, efetivamente, né? Então, a gente vai ter que demonstrar a existência do dano. Não é a mera... Não é uma presunção, né? Só porque não está ali... Exatamente. É um mero afastamento que vai gerar. Então, a conduta, a gente vai ter que demonstrar também o nexo de causalidade entre uma coisa ausência e outra, para que a gente possa ter, efetivamente, a aplicação da responsabilidade civil. Então, a gente vai ter que verificar isso no caso concreto. Se esses elementos estão presentes, né? Então, dano, a conduta ilícita, o nexo de causalidade, eles precisam estar presentes ali para que a gente possa configurar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas agora. Mas sabe que é uma coisa que eu vou te deixar perguntar, Rafa, mas sabe uma coisa que eu acho que vai ser de imediato sentido, principalmente nas ações e no clima da atuação familiarista, é como a convivência vai ser discutida dentro de um processo. Porque a convivência até então era muito discutida como uma questão do direito de quem estava pleiteando, né? Muito utilizado como instrumento de atingir o outro ser parental, sabe? Sim. Então, eu te privo para te punir. E hoje a perspectiva da discussão foi assim, olha, você não está fazendo nenhum favor. É uma obrigação sua a convivência. Sim. Então, eu acho que vai haver também uma alteração
na questão dos regimes de convivência estabelecidos e a forma como isso vai ser posto entre as partes. Eu acho que a gente já vem vivenciando isso de alguma forma nos últimos anos, desde que a gente teve a alteração pela guarda compartilhada como regra no direito brasileiro, né? A lei sempre nesse processo pedagógico com os pais, voltando a dizer, nos ensinando a ser pai e mãe, nos dizendo que a gente precisa estar presente, porque a guarda compartilhada, na verdade, faz isso, dizendo que você tem que estar presente, você tem que estar ali, você tem que... Sim. Então, a gente vem nesse processo, a gente vem dizendo, olha, tem condutas que não podem ser praticadas por você, que significam abuso da autoridade parental, como é o caso da alienação parental, enfim, que a gente até está rediscutindo hoje, mas de alguma maneira a gente tem essas práticas acontecendo ainda. Então, processos pedagógicos, né? Então, no Brasil a gente tem essa forma estranha de lidar com os fatos sociais e a gente precisa de lei para dizer tudo o que acontece. Por exemplo, Rafael, eu acho que essa coisa do abandono afetivo, que agora virou essa norma, isso já estava na legislação, porque a lei já diz o que é dever parental. E o dever parental de convivência, de cuidado, já existe, está ali, escrito isso. Em vários, né, no Código Civil, no próprio ECA, na Constituição. Então, já estava ali. Mas a gente precisava deixar mais redondo. A gente tem uma dificuldade, se eu não tenho uma lei para chamar de minha, de que aquela questão efetivamente seja, de alguma forma, talvez melhor compreendida socialmente e melhor atendida no judiciário, né? Mas você sabe que o nosso programa é gravado, esse aqui, né? A gente tem a rádio ao vivo, mas aqui é gravado. O que, em tese, não nos dá a oportunidade de responder perguntas de quem está assistindo. Eu imagino que Mas aqui ia chover perguntas. Mas a gente tem a produção que manda pergunta aqui. Mandaram a pergunta, me mandaram a pergunta aqui nos bastidores. Se um pai ou uma mãe abandonou o filho e nunca o criou ou cuidou dele, esse genitor teria o direito de acioná-lo na justiça para pedir pensão, por exemplo, na sua velhice? Ou o histórico de abandono anterior poderia ser usado como defesa pelo filho? Fantástica essa pergunta, né? Aí, Isa. Advogado, Isa. Aí, brincadeira. Fantástico. Isa tá dando tanto com a gente aqui. Que os temas vão entrando. Fantástico e efetivamente, assim, não é uma pergunta complexa aí, para botar a gente numa pegadinha. Mas veja bem, o pai ou a mãe que abandona... E tem outras implicações, inclusive, desse abandono afetivo, né? Por exemplo, tem ações em que os filhos entram para pedir a exclusão do sobrenome do pai e até mesmo a exclusão do nome do pai da certidão de nascimento. Em razão do abandono, tem ações assim já nesse sentido e que são deferidas, né? Para as coisas, se nunca foi pai, eu não quero que conste nem nos meus registros. Então, é uma destituição de paternidade, vamos assim dizer. Então, a gente já tem essa consequência. E a pergunta que ele traz abandonou o tempo todo, envelheceu, agora está lá sozinho e o filho não toma conhecimento. Esse filho agora é obrigado a manter algum tipo de assistência material ou afetiva? Em tese, sim. Porque as famílias são independentes. Em tese, sim, mas eu acho que a conduta anterior, ela pode ser, de alguma forma, né? Autorizador excludente de ilicitude. Ou de diminuição de culpabilidade, né? Então, você justifica aquela conduta, mas não significa que ele não possa ser acionado por isso e não possa responder. Porque é um dever constitucionalmente imposto. Está lá na Constituição Federal. Está lá no Estatuto do Idoso, né? Mas é claro que eu vou trazer essa questão como elemento de defesa para dizer, mas eu também não tive isso, né? Eu estou respondendo da maneira como eu recebi, né? Então eu não aprendi a fazer isso. Da conduta diversa. Exatamente. Ou quase que uma culpa concorrente, né? Se a gente parar para pensar. Mas perfeito, né? Não é previsto pelo legislador. Não. Entendeu? Não. E aí, não tá na norma. Não. Mas tá na vida. Pois é. Tá na vida. Mas é que tá. No final das contas, alguma coisa vai acabar tendo que cair lá na mão da terceira turma, da quarta turma, eles podem divergir do mesmo jeito. Sim, e aí você vai continuar sempre tendo esse tipo de... E, infelizmente, eu acho que nos cabe, em determinados pontos, tem que aceitar. É assim que é, e tem que esperar eles unificarem lá, e não tem jeito, né? A gente tem que lembrar sempre, eu digo aos meus alunos, direito não é ciência exata. No 2 mais 2 em direito nunca dá 4. Né? Nunca dá 4. E, bom, isso tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Mas a gente está aqui, e eu acho que esse é o papel, né, de nós advogados, né? Essa foi uma discussão que começou com a ação judicial. Nós, advogados, construímos as teses nesse país, né? Às vezes, quando sai a decisão, quando vira lei, todo mundo esquece que lá atrás
teve alguém que começou a tratar essa discussão. Levantou a O lebre, né? E sempre é a advogado. união É homoafetiva. verdade. Como é que começou a união homoafetiva? Claro que começou com o desejo das pessoas de estarem juntas, mas teve alguém que foi lá e teve a coragem de encampar isso no judiciário quando tudo era contra. Mesma coisa da monoafetiva, um tema que tomou muita porrada, vamos falar aqui uma palavra mais, né, popular, e que foi muito rechaçado, né? Então o pessoal olhava torto, né, para quem estava defendendo. Então as pessoas tiveram coragem de defender isso lá atrás e para se tornar lei. Agora. Então, mas no direito as construções, elas não são, às vezes, tão lineares, né? Então, sobretudo no direito de família. O direito de família é uma área do direito Era isso civil que eu queria falar. de uma Não tem complexidade. como o legislador acompanhar o direito civil em quase nenhuma de suas facetas. No de família, então, esqueça. As coisas estão acontecendo numa velocidade que o legislador vai perceber 10 anos Você depois. acha? Acho. Não, é claro que isso não quer Acho. dizer, que eu acho que é importante também assim, então é assim, vale tudo, então não tem nada certo, então assim, é uma esculhambação geral. Não é isso que nós estamos dizendo. A gente tem parâmetros legais, né? A gente acabou de estar falando agora sobre um novo, que estabelece o abandono afetivo. Mas esses parâmetros legais sofrem interpretações. Isso é uma né? vicissitude do regime democrático. Exatamente. Você tem ali um órgão majoritário, que é o Poder Legislativo. Esse órgão majoritário ele não consegue se mover com velocidade pela sua própria natureza. Nem que ele force. Ele não consegue. Você não consegue pegar uma lei, a não ser quando você tem ali um interesse que normalmente é escuso, e fazer ela acontecer simplesmente em 2 dias, Sim. em uma semana. Há um Você tem tempo principalmente questões de solidificação, de né? família. De maturação Você mesmo. precisa Maturação, né? discutir as coisas ali. É. E isso, aí você vê, tem algumas questões de balanceamento de poderes que não estão escritos formalmente Sim. em Constituição, mas que funcionam exatamente como esses sistemas também, ainda que de maneira um pouco mais escondida. Quando você chega, por exemplo, e fala, pô, o legislativo ele é lento para acompanhar o direito civil. Só que o cara não pode... A vida está acontecendo. Ela tem que ser regulada. Sim, O que ele vai fazer? Ele vai para onde? Para o judiciário. Quando a Constituição chega e fala assim, o judiciário não pode se negar à jurisdição, Sim. ele está dizendo, irmão, você tem que arrumar uma Se vire. solução. É por isso que eu gosto porque se você das não cláusulas abertas, né? O sistema de cláusulas abertas é muito interessante, Por isso, porque ele dá essa porque dá- maleabilidade, e né? aí se o judiciário tivesse a possibilidade de dizer assim, eu não posso julgar porque não tem lei, acabou. O problema é ficar boiando na sociedade até o dia em que o legislativo resolvesse cuidar do problema, e isso faria um claro desequilíbrio entre os dois poderes. Né? Então você percebe que uma bobagemzinha como a impossibilidade negativa de jurisdição não é só uma garantia para o jurisdicionado. Ele é uma engrenagem no sistema de freios e contrapesos ali também. Né? Eu digressei, eu tô com minha pergunta, pelo amor de Deus, me ajude. Não vou esquecer. Ave Maria, E eu quero fazer para as duas, porque ela tem a ver com o tema de hoje, óbvio, mas ela também é um pouco mais ampla em relação ao direito civil como um todo. Que é a questão, a professora falou aqui, olha, a gente vai precisar, para fazer essa prova, muito provavelmente de uma equipe multidisciplinar. Sim. E aí você vai ter que ter ali laudos, você vai ter que ter ali provas que, para nós, chamamos, grosso modo, de provas periciais. Sim. Né? Sim. Eu queria saber de você, porque veja só, eu sei que o Código de Processo Civil fala que não existe hierarquia entre as provas. Só que essa norma na cabeça do juiz não é assim que funciona. Rafael, hoje eu Se fiz você levar um documento e você levar um testemunho, o juiz vai ficar com o documento. Rafael, hoje eu fiz uma audiência de família e a juíza o tempo todo, ela só se referia aos relatórios psicológicos, para mim não eram nem laudos, aos relatórios psicológicos que estavam no processo. Eu dizia assim, doutora, mas tem... Não, mas eu estou me atendo ao relatório. Eu estou me atendo, eu chamava de laudo, ao laudo psicológico. Eu digo, mas a senhora, né? Quase que eu digo, doutora... Não tem hierarquia, não tem hierarquia. Mas concordo, só me perdoe de interromper, para dar um exemplo de que tem esse sentimento sim no judiciário. Na atuação de vocês do dia a dia, que laudos, e eu estou falando agora especificamente de laudos psicológicos, eles sofrem um preconceito na mão do julgador? Porque veja, numa situação como essa, do abandono afetivo, um laudo psicológico, ele é praticamente a chave do sim ou do não. Sim. Ele é o divisor de águas na formação da convicção do julgador, no momento que ele vai dizer se existiu dano, porque esse laudo ele vai dizer 2 coisas das mais importantes. A professora falou que a gente precisa ver 3, né? Qual é a conduta, se tem dano e o nexo. O laudo vai resolver 2, o dano e o nexo. É ele quem vai dizer se existiu os 2. E a culpa, né? E a possibilidade, e a eventualidade de culpa que tá ali no nexo, ali, né, tal. Aí, a impressão que eu tenho de fora,
Nunca bati. Se você procurar um dedo meu num teclado que digitou uma coisa, uma petição de direito civil, é mentira. Nunca. Por isso eu tô perguntando quando ele fora. Eu tenho a impressão de que esses laudos sofrem um preconceito pelo julgador. Eu tenho a impressão de que se ele pudesse ater outros elementos de prova, ele prefere. E aí, vou entrar É o inverso. É o inverso? Ele pode ter, eu acho que talvez assim, quando você tem os laudos que são particulares, que as partes produzem, por exemplo, você Unilateralmente, contrata seu profissional e faz ali o laudo Sim. e o outro contrata. Aí ele tem, às vezes, um pé atrás. Mas os laudos oficiais, né, feitos por peritos judiciais, né, que é aquele que o juiz vai nomear no processo, normalmente eles têm Mesmo quando subjetivo, assim, psicológico. eles têm um apego, na verdade. E às vezes acho que tem um apego até excessivo. É Isso eu é ia que me falar. incomoda. Que foi o que me aconteceu hoje na audiência, exatamente. Um apego excessivo, porque a forma, muitas vezes, como Essa prova é produzida e como produzida- essa perícia é realizada, É. não são realizadas em situações Ideais. ideais de uma análise da vida de uma pessoa, né? Não- Normalmente é uma entrevista. é uma entrevista. entrevista com a criança que não... Eu tô falando das mas é oficiais, assim, né? é. Normalmente é uma entrevista com a criança, ou com a mãe, ou com o pai, seja. É uma. E ela faz ali um relatório, que para mim isso não é um laudo, e coloca no processo. Então, assim, isso não retrata, muitas vezes, uma A situação, realidade. né, de abandono, de alienação, seja como for. Não retrata uma situação de Não, a violência. pessoa pode não estar no psicológica, dia até mais porque o feliz ou mais abandono- triste, aquilo vai ser refletido no relatório. É muito difícil. E as coisas podem ser maquiadas também num dia, né? Vai lá assistente social e tá tudo parecendo muito feliz. Então, eu tenho algumas, não estou dizendo, eu tenho um maior respeito pelas equipes multidisciplinares. Precisamos disso, porque nós não temos competência Elas são profissional. indispensáveis, Para né? nós, advogados, para os juízes, a gente precisa desse apoio. Às vezes, a forma como é feito, eu acho até que até os próprios profissionais que são mais sérios têm uma crítica a esse formato, que são complicados. Então, nas varas de família, acho que também corrobora disso, é justamente o contrário. Há um apego dos magistrados ao que está no laudo. E, às vezes, a gente, por exemplo, às vezes você tem uma situação que tem um laudo que é ruim, porque foi feito dessa forma, num dia só, e você tem uma série de outras provas que vão até no sentido contrário do laudo, e a gente tem ali o magistrado apegado, às vezes, ao laudo, e a gente tenta desconstruir. Obviamente, não são todos, né? A gente tem, obviamente, muitos magistrados que têm bom senso de analisar o conjunto probatório, os que têm mais sensibilidade, né? Sobretudo nas varas de família, mas alguns ficam ali estabelecendo essa hierarquia de provas que pra gente... Engraçado, eu tinha a percepção contrária, de que o laudo era uma coisa que o juiz olhava assim e falava, ih, Não. leva esses psicólogos pra cá. Não. Mas Não, pelo ao que estamos contrário. falando, eles encontram um certo conforto, né? Total. naquilo Total. ali, Assim, né? a sensação de eu preciso Tem alguém me dizendo o que eu faço. me norte. E alguém... Até porque Você as meio que terceiriza provas... um pouco sua decisão, né? Tá terceirizando um pouco a Assim, decisão. alguns elementos, efetivamente, o juiz não tem condições de analisar, nem nós, advogados. Até porque Sim. são Então, produzidas unilateralmente, a grande maioria, né? E quando você tem crianças, às vezes, muito pequenas, né? Situações que não podem ser mais ouvidas em juízo, né? Não na forma como se ouvia, né? Antigamente você levava a criança, botava ali, o juiz ficava assim, minha filha, me diga aí, não sei o quê. Não pode mais. A gente tem uma lei nova de 2017 que trata da escuta especializada de menores. Hoje, nessa audiência, Ive, o réu levou o filho, não, tá aí, ele vai ser ouvido agora. Eu digo, como assim? Eu falei, olhei para juiz, olhei para promotor, alguém me socorra, né? Não pode, porque tem um processo específico de escuta de crianças e adolescentes, justamente para que não haja a revitimização, para que ela não seja ouvida várias vezes sobre a mesma coisa, exposta publicamente numa sala de audiências, mas o pai não entendeu isso e levou, né? Não entendeu ou fez de propósito. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Mas no caso das nossas varas de família, a gente tem, sim, um apego grande, né, das partes, dos magistrados ao que vem nos laudos periciais. E a gente só precisa ter cuidado. E aí a responsabilidade, inclusive, desses profissionais que se dobra, Zararem um laudo. né, uma responsabilidade que fica dobrada para que prestem o serviço de maneira adequada e não cometam com aquilo ali qualquer tipo de injustiça, né, que vai marcar a vida de alguém para sempre. Em família você Né? tem um peso. Um peso decisório que pode modificar a trajetória de vida da pessoa para A sempre. depender do tempo da lide, aquilo se perpetua e quando vem uma solução já foi tarde. Já foi, já era. Verdade. Eu queria só também falar algumas coisas que eu acho importantes do ponto de vista processual dessa temática do abandono afetivo. Por favor. Né? Como é que a gente pode discutir isso, né? É uma ação própria, você pode discutir numa ação própria.
só para dar dicas aí, né, para quem for nos ouvir, ou você pode discutir de maneira incidental em algum outro, né, num processo que você está discutindo alimentos, por exemplo, você pode discutir de forma incidental isso. Acho que é mais interessante você discutir de forma separada, em ação própria, em razão da necessidade de produção de prova, né? O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, traz uma coisa que a gente precisa se atentar, a competência. Eu ia perguntar isso. A competência para o ECA, para toda ação que vá discutir violação a direito fundamental de criança e adolescente, Domicílio além de da ser o criança. domicílio, é a competência da Vara da Infância e da Juventude. Pô, ele não disse que é o STF, não é? Não. Porque agora com esse incidente de assunção de competência que eles inventaram lá sobre direitos fundamentais, rapaz, ele pode ser competente para as outras, se ele quiser. Pode chegar lá um dia, mas assim, chegar lá, não, esse processo aí não, vai ser inicialmente seriam nas varas da infância. E falo isso porque isso pode surpreender, inclusive, muitos, né? Muito. Porque a gente tem aqui na Bahia mesmo, as ações se processam muitas vezes nas varas de família. E eu não estou falando apenas do abandono afetivo. Qualquer violação a direito fundamental de criança e adolescente, o ECA entende que a competência é das varas da infância e da juventude. Mas com ação própria. Na questão incidental, a vara de família teria competência para discutir. Se for incidental, se você for colocar junto, aí a gente poderia fazer na vara de família, né? Mas se você for fazer... Mas o juiz de família poderia dizer assim, só, rapaz, não, esse incidente aqui eu não tenho competência para julgar, não, porque de acordo com o ECA, direito fundamental menor, eu não posso... Ele poderia dar essa resposta. Ele pode eventualmente remeter para lá, para a vara de infância. Difícil, então, assim, né? não é simples, porque aí vou lhe dizer qual é a dificuldade prática. Entra num labirinto profissional. Não, e a gente tem uma dificuldade prática, por exemplo, falando aqui de Salvador, da nossa realidade. A gente tem uma vara da infância. Duas varas, né? São duas varas, só que uma tem uma competência crime e a outra vara de competência civil. Então, na prática, para essa questão, a gente tem uma. E a gente tem 10 varas de família. Então, na hora de fazer a aposta, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vai precisar refletir. São as consequências da lei nova no processo de maturação, que eu estou trazendo aqui para a gente refletir sobre as aplicações práticas, quais são os nossos desafios na aplicação prática. Então, esse é um deles, do ponto de vista do procedimento. Então, a competência é do domicílio do menor, sim, né, porque vai puxar pelo ECA, então vai ser no domicílio da criança ou do adolescente, mas a gente tem essa outra questão do ponto de vista da competência das varas, né, como é que isso vai ficar aqui entre nós, aqui na Bahia, como é que o tribunal vai se posicionar, mas o fato é que a gente tem uma lei que é federal que não pode estar abaixo de qualquer regimento de tribunal. Então, se a lei determina esta competência, como ficaremos? E as varas da infância pelo Brasil terão fôlego para receber essas ações, né? A daqui, por exemplo, acho difícil, porque já sobrecarregada com as demandas que tem, talvez a partir daí, inclusive, pensar numa reestruturação, né, mesmo das varas do Poder Judiciário. Então, são os desafios que uma nova lei traz para a gente. O fato é que agora a gente tem a lei sobre o tema e a gente vai precisar se debruçar para pensar como é que essa aplicação vai acontecer para que ela seja efetiva. Que o próximo passo vai ser discutir, por exemplo, abandono afetivo de incapaz. Maior incapaz. Com a questão do envelhecimento e das hipóteses, eu acho que o entra abandono na cláusula geral de responsabilidade. Não sai, continua lá, concordo com você. Porque aí o dever de cuidado ele persiste. Em caso de incapacidade... Ele foge da moldura da idade. Foge da moldura, né? Em caso de incapacidade, o dever persiste. E hoje a gente tem, inclusive, na questão dos incapazes maiores, a possibilidade da curatela compartilhada, Sim. Né? Que é também uma novidade legislativa recente já tem alguns anos mais recente. Eu tenho no escritório uma curatela compartilhada. Eu só tenho feito ultimamente compartilhada, né? Quando você, inclusive, oferece à família essa opção, que as famílias muitas vezes não sabem, porque exercer a curatela de uma pessoa maior incapaz é muito duro, difícil. Você lidar, seja de um irmão, de um pai, de uma mãe. Realmente, muito difícil, porque tem vários, né, tipos de problemas que levam, desde de pessoas que já estão muito acamadas ou com transtornos mentais mais graves, ou que não são tão graves, mas que são difíceis também de lidar. Enfim, é um encargo muito difícil, né? Um ônus difícil de assumir sozinho. E muitas vezes isso ficava a cargo de uma pessoa.
né, a grosso modo, da mãe que ficava encarregada de cuidar do filho maior incapaz. E a curatela compartilhada veio acabar um pouco com essa situação, né, veio minorar isso, e eu já fiz curatela compartilhada com 3, né, você pode fazer com 2 pessoas, com 3 pessoas, com 4 pessoas, então você divide os encargos e isso facilita um pouco. E você também divide as responsabilidades, amplia, né, esse cenário de responsabilidade dentro de um âmbito familiar. Então, acho que pode chegar para esse caminho mesmo, e de você pensar no abandono, como é que fica no caso de abandono de pessoa incapaz, maior de idade. Então, percebam que o abandono, a gente começou falando sobre isso, no direito de família tem muitas nuances, muitas perspectivas. A gente veio aqui para falar da Lei 15.240, né, que torna o abandono afetivo de criança e adolescente um ilícito civil, mas a gente, na nossa conversa, começou a perceber que esse abandono tem outros caminhos no direito de família. Sim. O abandono dos idosos pelos seus filhos, que é uma realidade cruel nesse país. E traz agora a possibilidade, que também é real, do abandono de pessoas maiores incapazes, e a gente também tem uma gama de pessoas nessa situação, e é real, né, algo que a gente visualiza, né, ao nosso redor. Então, são situações que a gente vai precisar refletir no direito, né? Até que ponto a gente consegue responder, como a gente consegue responder. Eu acho que esses 2 últimos casos, a gente responde a partir da cláusula geral de responsabilidade. Acho que em breve também outra coisa que a gente vai ter que repensar é essa possibilidade, não da exoneração da responsabilidade parental, mas a possibilidade volitiva de destituição de vínculo. Sim. Vai ser alguma coisa que vai ser pensada, né? De tipo, e se eu não quiser deixar a pessoa sobre o cuidado de outra, mas não simplesmente sem cuidado, mas e se eu quiser? Né? Vamos lá, eu posso, até quanto a minha vontade vai interferir na existência desses vínculos, eu acho que é algo que a gente vai repensar em breve também. Nessa série você começa a entrar na análise de sentimento, de que vai ser um caminho mais espinhoso de se debater. Eu acho que agora, com a nova lei, essa questão de sentimento ficou enterrada. Ficou enterrada. Ela vai dizer o que é o... embora ela fale de assistência afetiva, ela diz como essa assistência acontece. Não é o dever de dizer, eu te amo para seu filho, não é o dever de seu pai ou sua mãe não lhe dá beijo, não te diz eu te amo. Não é segure seu choro, engula sua mágoa e vá. Num outro lado, toda vez que você quiser contrapor a existência de um ato que poderia ser considerado como de abandono afetivo, você vai levar a sua linha argumentativa para falar de sentimento. Então, quando você chegar numa situação que é um pouco mais limítrofe, o réu vai dizer, não, peraí, você está querendo entrar numa seara aqui que não é um abandono afetivo. Exatamente. Isso vai virar, na verdade, um ônus de análise de argumento. Por isso que a lei trazer essas condutas, né, tipificar a conduta e trazer as ações que caracterizam a conduta é tão importante, porque a gente tem um caminho, um parâmetro. E, na verdade, são condutas mais amplas, né? Quando a gente fala... Os recortes já são bem grandes. Orientar, né, você profissionalmente. Muita coisa ali dentro. Então, consegue colocar, mas você tem um norte, né, justamente para facilitar a gente aplicar aquilo no caso concreto. Quase tudo que se refere a abandono afetivo, a gente consegue encaixar em uma dessas condutas previstas lá no parágrafo 3º, que foi incluído no artigo 4º do ECA. Então, acho que facilita bastante. Mas eu acho que o que Ive trouxe é uma coisa, talvez, uma discussão até mais complexa, que é a possibilidade de você dizer, eu não quero mais cuidar. E a partir daí entregar, né? Ou em processos de adoção, ou em processos de multiparentalidade a outrem. Então, acho que isso ainda não é tão simples, né? Ainda não é tão simples em razão. Embora, por exemplo, a entrega para adoção hoje é regulada, a gente tem uma série de elementos para fazer entrega para adoção, mas fora desse espaço da entrega para adoção é mais complicada essa discussão, né? De não quero mais, tome aqui, né? Uma discussão em razão justamente da existência desse dever legal, desse dever parental de cuidado. Mas acho que são coisas que a gente vai precisar refletir mesmo daqui a algum tempo. Mas eu acho que neste momento, o que precisa ficar claro para a sociedade, e o Legislativo traz esse recado agora, depois de tantos anos de tramitação de uma lei,
pai e mãe precisa ser presente. E a presença se caracteriza a partir de algumas ações. Professora, Não basta pagar a pensão, minha gente. Eu acho Sim. que isso é uma coisa Não basta importante. passar o bolso, né? Mas eu pago religiosamente a pensão, eu pago a escola, eu pago a natação. E não é suficiente. Então, essa mensagem que a gente está dando, que o Legislativo está trazendo para a gente. Volto a dizer, nos ensinando o que é ser pai e mãe. Né? Professora, eu queria aproveitar, indo para o finzinho, eu queria falar rapidamente sobre implicação digital disso daí. Pronto, Por fantástico. conta dessa questão da... A gente estava até falando nos Aban- bastidores aqui antes, Abandono né? digital. Um abandono digital, né? Os filhos estarem ali soltos à mercê nas redes sociais e tal. Como é que isso se encaixa no contexto da conversa? Não, fantástico. A gente tem vivido algumas realidades interessantes do ponto de vista das novas tecnologias com relação a poder parental, né, e as relações parentais. A gente tem, por um lado, o oversharing, né, que eu tenho até um aluno agora escrevendo sobre isso, está fazendo um trabalho bacana sobre a superexposição, né, de crianças e adolescentes, que é um tema que vale a pena também. Foi? Massa. E, por outro lado, isso que a gente chama de abandono digital. Né? O que é abandono digital, para a gente entender? Vamos sair para almoçar, vamos para um restaurante num domingo, aí você vê uma mesa com a família sentada lá, e você vê o pai, a mãe e os filhos sentados, e cada um está no celular. E eu já vi essa cena várias vezes. Você, às vezes, fica o tempo todo que você está no restaurante, você fica olhando para a mesa e você não vê, em momento nenhum, uma interação entre eles. Chega a comida, come, continuam todos nos seus respectivos mundos virtuais. Eu digo, e às vezes isso acontece em famílias, isso acontece também em outras, né? Isso tem sido cada vez mais comum. Amigos que saem juntos, eu vejo aquela... filhos de 10 anos, eu tenho situações que eu vejo que a criança, até porque os pais estão trabalhando, estão sob o cuidado de alguém, e as crianças estão, grande parte do seu dia, entregue a jogos, à rede social, ao mundo digital de um modo geral. Então isso é uma cena comum, todos nós já vimos essa cena, né? Às vezes até nos incomoda um pouco, né? Então, só que pense isso aplicado no dia a dia da criança o tempo inteiro, né? Então, que é o que a gente chama de abandono digital. A criança fica relegada aos espaços do meio virtual, e embora a gente tenha uma presença física do pai e da mãe ali, estamos aqui, mas a gente não tem uma presença afetiva/efetiva, né? De cuidado, de atenção, inclusive porque o mundo virtual é um mundo de muitos perigos. É um mundo em que a gente não sabe o que está acontecendo. Esses dias eu vi uma propaganda interessantíssima, acho que do Ministério Público. Uma mãe está agoniada esperando a filha chegar de casa, chega em casa da rua. Aí quando ela vê a filha chegar, aí ela descansa e vai dormir. E a menina entra no quarto. Quando a menina entra no quarto, abre o celular, a menina começa a viver um processo de sofrimento porque ela sofre bullying, né? E aí aparece assim... Eu achei essa propaganda interessantíssima, assim, chocante para dizer o perigo, porque, claro, o perigo está na rua, a gente sabe disso, mas não está só na rua, o perigo pode estar dentro da sua casa e você não está percebendo. Sentado no seu sofá. No sofá, a sua filha, o seu filho trancado no quarto, né? No computador, no celular, de forma excessiva. Então, o que acontece? Isso pode acontecer por negligência? Claro que sim, porque é muito mais fácil eu entregar meu filho ou minha filha para isso aqui, para que eu possa pegar, sentar, ler meu livro, escrever minha tese, que agora eu estou, né, nesse processo, para que eu possa simplesmente não fazer nada, assistir uma série na TV, né? Ou qualquer coisa que seja. Eu me desligo daquele processo. Porque ter filho, nós temos aqui, é trabalhoso. Claro que é. Né? Não é festivo, é bacana, mas é trabalhoso. E nos implica no processo. Sabe qual é o grande problema, Rafael? É que as pessoas querem ter filhos e não querem se implicar no processo. Então, o que eu posso terceirizar? Ou eu terceirizo para um profissional, né? Se eu posso contratar, né, profissionais que me acompanhem em todos os lugares, né? E às vezes a gente vê pessoas que acompanham. Bom, não vou, né, tecer comentário sobre isso, é de cada um. Aí eu terceirizo para alguém. Muitas vezes você não pode... aí você terceiriza para o mundo digital. Ele vai passar a fazer esse papel. Então, qual o risco disso? Primeiro, o risco de estar submetendo seu filho ou sua filha a essa exposição. Segundo, isso pode caracterizar um abandono afetivo. Isso pode caracterizar um dano na vida dessa criança ou desse adolescente.
O problema não estaria na... Então, peraí, vou situar bem o recorte aqui. Quando a gente está falando de abandono afetivo, o problema não está, por exemplo, no pai fiscalizar o que está sendo utilizado por aquela criança. Pelo contrário. Mas o oposto. O oposto. Né? Ele tem que fiscalizar. Não, veja. Isso é. Não, eu tô falando, isso não é esse o ilícito que a gente está discutindo no abandono afetivo. Não. O ilícito é o Tô nem aí. Resolve, fica aí, viu? Tô nem aí. Fica aí e eu não sei nem o que está se passando ali, né? É ausência de orientação e fiscalização. Como eu disse, é uma terceirização. Como eu disse, é uma terceirização do processo de criação e educação do seu filho. Como a gente fazia, né? Muitas pessoas fazem ainda com profissionais, né? A figura da babá, você terceiriza para isso. Então, como hoje isso está cada vez mais difícil, né? Você vai terceirizar para o mundo digital. É mais fácil, mais barato, mais cômodo, mas a possibilidade, né, os danos que essa pessoa pode sofrer, a gente está vendo os estudos sobre isso aí, né? Sobre os possíveis danos pelo excesso de redes sociais. Eu estou agora lidando com IA lá no doutorado e refletindo um pouquinho sobre tudo que essas novas tecnologias podem trazer para a gente de bom, mas de ruim também. Né? E quando eu terceirizo e coloco e deixo meus filhos naquele espaço que não tem controle nenhum, porque a internet é terra de ninguém. Não há controle naquele espaço. E aí você imagina crianças de 10 anos, né, 8 anos, ou adolescentes de 12, 13 anos, num espaço em que ele está livre para dizer o que quer e ouvir também o que quer, ou o que não queira, ou o que não deve. E eu não tomo... Eu não tomo qualquer ciência sobre isso, né? Eu tenho... eu conheço pais assim que não tem... Por exemplo, minha filha mais nova, né, a caçula, eu tenho... Tinha esses programas que você controla, né? De controle do celular. Eu tenho também. É um controle mínimo, né? Que a gente tenta fazer para controlar tempo, controlar monitoramento de aplicativos. Mas eu sei que colegas dela não têm esse monitoramento, né? Aliás, outro dia eu estava com a mãe explicando, não, mas a Maera tem um limite. Como é isso? Mas o que é isso? Eu não sabia nem que existia um programa que fazia isso. Não acho que é por uma maldade, né? Uhum. É porque, como eu disse, é mais simples. Primeiro porque também você acha, não posso restringir, porque o mundo é virtual hoje. Se eu restringo, eu vou criar para ele uma dificuldade de socialização, né? Tem isso também, é um espaço de socialização. Mas, pai e mãe é isto. O meu lugar é o lugar do controle. Isso é o meu lugar. E não ficar no lugar confortável. Não é o lugar do conforto do amiguinho. Eu não sou amiguinho. Eu digo isso para meus filhos. A gente procura ter uma relação, obviamente, de proximidade, de amizade com nossos filhos, mas não é o nosso lugar. O nosso lugar é de quem controla, de quem diz regras, de quem dá os freios. Contra o majoritário. Exatamente. E esse lugar é chato mesmo, às vezes incomoda. E às vezes, porque esse é o papel da gente. Isso está lá no que a lei coloca lá no primeiro inciso, que é o processo educacional. Se você é um pai ou mãe chato, saiba que você está cumprindo. Fazendo um bom trabalho. Fazendo um bom trabalho. Né? Eu ouço muito isso em casa. Aí eu falo, porra... Tá massa. Tudo bem, então nunca vi Não, e a gente lida com isso, processos de separação. Hoje mesmo nessa audiência era isso. A gente tinha um caso, o pai extremamente liberal, com celular, com tudo, o menino absolutamente sem controle, e a mãe, né, no caso de pais separados, que é virou a chata da história, porque é ela que tenta fazer algum controle. Então, quando você tem numa conjugalidade, às vezes é mais simples de lidar, mas não é tão fácil. Não é. Quando você tem pais separados, ainda se torna ainda mais difícil, porque você perde o controle. Então, aí você cria, sabe, porque dificuldades. Aí o menino não quer mais ficar com a mãe. Claro. Por que eu vou ficar na casa da minha mãe se na casa do meu pai... Tem regras. Na casa de minha mãe tem regra, na casa do meu pai não tem. Dormir, acordar. Eu passo madruga vendo televisão, vendo celular, no jogo. Eu não tenho regras. Aqui eu tenho. Então, a gravidade do que a gente está falando é tão grande que você pode ter processos, inclusive, de separação de pais e filhos, mães e filhos, porque vai ter sempre alguém que é mais maleável e que fica aí. Porque também é uma forma de você trazer para perto, sobretudo em discussões e brigas de guarda, entende? Então, o abandono afetivo, o abandono digital, eu acho que é um tema que a gente precisa cada vez mais se preocupar. Há vários trabalhos sobre isso aí que vocês podem achar na internet, mas é um tema que a gente precisa enfrentar porque é um tema real, verdadeiro e que nós vivemos todos, né? Nós todos precisamos nos implicar nisso, prestar mais atenção, né, no que nossas crianças estão acessando,
Até porque a gente tem uma dark web aí que tem coisas Ave absurdas. Maria. Tem coisas absurdas. Então, a nossa responsabilidade parental dobra. E pior ainda nos casos em que a gente tem justamente o excesso, que é o caso da superexposição das crianças e adolescentes nas redes, que é outro problema seríssimo, né? Crianças que são expostas desde a gestação, né? Desde a primeira infância, que é São uma outra coisa que a gente precisa objetificadas lidar. mesmo. Viram? Objetificadas, né? E de alguma forma aquilo ali também não é uma forma de abandono a própria sorte naquele mundo que é um mundo tão vasto, né, que é o mundo digital. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa chamar a atenção, eu acho que a gente está caminhando para o fim, é sobre responsabilidade parental. É sobre isso que a gente precisa falar, né? E eu acho que é sobre isso que a lei Tudo que a gente traz. falou hoje decorre disso aí em algum sobre ponto, responsabilidade né? A raiz, parental. né? Uma raiz ali. Exatamente. Ser pai, ser mãe, como disse a ministra Nancy Andri lá em 2012, exige da gente determinados comportamentos, determinadas condutas, exige dever de cuidado, né? A gente pode não gostar, né? Às vezes a pessoa, mas eu nem queria. Eu não queria. Eu nem queria. Mas Não isso não é assim, uma consequência de um ato que você praticou, né? E que você queria. Então, assim, a responsabilidade parental é decorrência do ato de ter ou gerar filhos. E isso precisa ser levado em consideração. E a gente vai ter isso em vários aspectos da vida da criança e adolescente, do ponto de vista material, mas, sobretudo, e nesse mundo de hoje, do ponto de vista emocional e Você quer afetivo. participar dessa discussão toda? Não tenha filhos. Você não é obrigado a ter filhos. Não, é isso? exatamente. Pode passar a vida inteira sem ter Sem filhos. ter filhos. Né? Acabou. E hoje, inclusive, há Você muitas pode ter pessoas pet, optando pode por ter isso. planta, pode Sim. ter. Não, E olha que acabou. até Ou de- nem nada, é. nem pai nem planta, eu não quero cuidar nem de planta. Nenhuma pronto. responsabilidade. Acabou, Exatamente. Mas se você tem, né, vai por este caminho, esse é um caminho que necessariamente convive com a responsabilidade. Não Deixa eu pode mostrar ser de seu livro outra de novo forma. aqui, pronto. Ó, galera. É. Aina Hohenfeld. Menina, ele Angeline acertou. Neta, viu? Convivência parental e responsabilidade civil, indenização por abandono afetivo. Esse livro aqui, ele tem muito mais tempo do que a lei que foi aprovada tem alguns dias, viu? Esse livro a gente publicou há 10 anos, exatamente. Ele traz, na verdade, um projeto dessa lei, que agora veio lei quando era projeto, e a gente deve agora, no próximo ano, lançar uma nova edição já com a lei nova, né? Sim, Claro, porque quando eu vi a lei nova, eu falei, sabe, dá um agora. certo conforto. Poxa, você escreveu sobre isso, Sim. você se debruçou sobre isso, Saiu. você enfrentou uma série de críticas sobre isso. As pessoas olhavam assim, você vai defender isso? É isso mesmo que você vai tratar? Eu falei, é isso que eu vou tratar. Tive a sorte de ter o professor Rodolfo Pamplona, meu querido amigo, beijo para ele, que foi meu orientador. Ele manda uma mensagem para pular do pole. Não, mando, assim, não posso deixar de falar dele. Ele, inclusive, faz o prefácio desse livro, um querido, e ele topou a parada comigo, dizendo, não, vamos lá, vamos falar desse tema. Então, a alegria da gente ver, mas é só porque virou lei? Não, é porque houve um reconhecimento da sociedade sobre um tema tão importante e que traz tanto sofrimento para tantas pessoas e chamando, alertando, na verdade, a todos nós sobre a importância da responsabilidade parental. Obrigado. Eu gostei muito. Você gostou? Eu amei. Você gostou, Pro? Vir aqui? Maria, vou dizer, essa moça aqui já é uma querida, sabe, a gente... A gente conheceu se encontrou, fisicamente há pouco tempo, mas acho que as nossas almas já estavam Ritinha aí. Bonelli, que fez encontro. Um beijo pro Rita Bonelli, na verdade, sim, ela só me coloca em encontros prazerosos. Ela já é, né, não dá para falar sobre Rita, assim, porque Rita eu acho que é uma pessoa que não há palavras que a gente possa, né, e Rita proporcionou um encontro incrível de mulheres civilistas, né? Nós temos até um grupo, viu, Rafael? Chama Meninas Baianas Civilistas, que são as mulheres da Bahia. Vamos marcar um episódio. Fazer um episódio aqui só das meninas baianas civilistas, porque tem muita mulher na Bahia que fala de direito civil com muita propriedade e tem muita mulher competente para tratar dessas coisas. Surpresa, todas a Bahia é um celeiro de talento jurídico desde a Bahia sempre, né? Desde sempre. Mas assim, as figuras femininas, né, não tinham tanta visibilidade. Então a ideia desse grupo é dar essa visibilidade, porque a gente também tem muita história para contar. É verdade. Eu espero que vocês também tenham gostado. Já que todo mundo aqui gostou, eu tenho certeza que vocês também. E se você gostou e não está inscrito no canal agora, você se inscreve. Se você gostou, você pode deixar aqui uma curtida.
fazer seu comentário. Estamos aqui para responder. Se tiver pergunta, eu passo para a Pro, ela responde. Eu boto lá sua resposta também lá nos Com comentários. certeza. E semana que vem tem mais aula extra para vocês aqui. Obrigado, Pro. Mandar um beijo para meus alunos da UNEB. Pessoal da UNEB, viu? É. Todo mundo comentando aqui, senão anota, ó. Total, É, eu total. quero comentário aqui, senão a Pro depois vai. E Vita, semana que vem você vem? Até a próxima. Deixa eu ver se semana que vem. Não, semana que vem você não vem, não. Não? Não. Não. Foi outro episódio. Ah, tá. Galera, semana que vem eu volto. Valeu, obrigado, tchau. Tchau, tchau.